Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Estou vendo que o pessoal já está entrando aqui. É uma alegria imensa para toda a equipe da Roberto Molduras recebê-los nessa segunda live, né? A segunda de uma série de lives que nós nos propusemos a apresentar para vocês com o intuito que é o de reforçar o nosso relacionamento com os nossos clientes, com os nossos seguidores. Então, repito aqui o que eu já falei na outra live, né? Nós não vendemos molduras, a gente constrói relacionamentos, a gente objetiva fortalecer os negócios dos nossos clientes. É esse o objetivo dessa série de lives. Boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. Na live passada a gente abordou um tema que focou o mundo online, o universo online da venda de quadros. Hoje a gente traz uma proposta diferente, que é justamente trazer a experiência da loja física, da molduraria, do atendimento presencial, que não é menos importante do que o universo online. É apenas um outro mundo ali nesse segmento fantástico da molduraria, das molduras, dos quadros, que a gente quer compartilhar com vocês. O objetivo é trocar experiências, trocar conhecimento. Em nenhum momento nós estamos aqui para dar uma ideia engessada do que deve ser feito. A gente está trazendo experiências e cabe a vocês decidirem ou não se vão usá-las, se pretendem implantá-las ou até trocar ideias com os nossos convidados, né? A respeito desse mundo, então, da molduraria. O tema de hoje, então, é como estruturar melhor a sua molduraria, da produção ao atendimento. A gente elencou vários grandes temas aqui e a gente pretende abordar com vocês o máximo possível para que pelo menos todos os universos ali que compõem a estrutura física da loja sejam contemplados, tá? Nosso convidado é o Jorge Branco, Moldura Minuto Salvador, com extrema experiência não só na loja em si, como no atendimento do varejo, com lideranças de equipes. É uma pessoa incrível, de uma generosidade imensa. Aproveitem porque é um privilégio tê-lo conosco nessa noite. Vou chamar o Jorge então e aí ele vai contar pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá. Solicitação aqui, Jorge, apareça. Opa, apareceu nosso Tudo jóia? Tudo jóia, Jorge? Boa Tudo noite, jóia. seja bem-vindo. Boa noite, minha amiga. Tamo junto, prontinho. Então, Jorge, como a gente também já fez na última oportunidade, nós sempre iniciamos, até para aproximar o convidado do nosso público, né? Contando um pouquinho sobre a tua história. A tua história talvez seja parecida ou igual a de muitos empreendedores do Brasil, não só do nosso segmento, né? Como estava o Jorge em 2013 e por que ele resolveu abrir uma loja de quadros, uma molduraria? Vamos lá. A gente vai voltar para 2010, na verdade. Eu trabalhava numa empresa privada, eu era diretor de comercial, diretor de vendas, e num determinado momento a gente foi morar em Brasília e momento de mudança da empresa, etc. E a gente resolveu que ia voltar para Salvador em algum momento. E, poxa, voltar para Salvador como? Se tinha um mercado de trabalho completamente diferente do que a gente estava acostumado e condições, obviamente, também diferentes. Então a gente foi pensando e um belo dia à tarde eu estava em casa com meu pai, com minha mãe e, pô, o que é que a gente vai fazer? E olhamos para a parede assim e vimos quadros. Uma coisa que meu pai sempre gostou de arte, de quadros. E aí meu pai lembrou, poxa, ó, a gente gosta muito de quadro, que tal enveredar por esse lado? E aí a gente começou a pesquisar. E aí viemos, pesquisamos, fomos conversar com algumas marcas e decidimos pela Moldura Minuto por conta de características, de valores, de visões que eram muito similares ao que a gente acreditava. Tá? Um pouco mais a gente vai falar um pouco disso, de como casar literalmente os seus valores, a sua visão com o que você faz.
Então, naquele momento, a gente decidiu qual era o caminho que a gente ia. Então, eu deixei de ser um funcionário de uma empresa, trabalhar para outros, para trabalhar literalmente para mim. Então, a história foi mais ou menos assim, não teve um insight específico, tá? Aconteceu naturalmente. E aí, óbvio, a partir daí a gente foi pesquisar mercado, foi pesquisar público-alvo, localização, todo aquele processo de pesquisa inicial que você chega até a definição de plano de negócios e aí sim implantação, tá? Porque também não adianta olhar para uma parede e dizer, poxa, bacana, vamos fazer, se a gente não tiver a certeza de que é uma coisa que é viável, tá? Então, assim que começou tudo, a história começou assim. Então começou mais por uma admiração que vocês tinham por obras de arte, por quadros. Sim, sim. Esse foi o start, tá? Porque, e aquela história, eu ia voltar para Salvador, e aí, qual é o caminho? Então, o caminho veio de uma inspiração de uma tarde em família, que é uma coisa que a gente também vai falar um bocadinho mais, que é um valor que a gente traz também para o dia a dia aqui na nossa loja. Perfeito. Jorge, então, a loja foi fundada em 2013, correto? Exatamente. A gente abriu a loja no dia 17 de abril de 2013. Tá. Ela ainda está no mesmo local de quando mesmo ela foi local. inaugurada? Rigorosamente o mesmo local. Com a cara nova, a gente fez algumas mudanças de visual, mas rigorosamente da mesma forma. Então, vamos começar já a entrar, porque tem bastante pergunta aqui. Pronto. E vamos começar a detalhar a tua experiência com a tua molduraria e o que a gente pode sugerir de melhorias para todos que estão nos ouvindo. Perfeito. No final, a gente vai falar um pouquinho dessa parte inicial que aborda o sistema gestão. A gente vai começar por uns assuntos mais leves, Jorge. E assim que a gente vai caminhando, a gente deixa para o final a parte mais complexa, tá? Perfeito. Até que ponto, Jorge, a localização e o espaço físico de uma loja de molduras, elas têm efetiva importância no sucesso do empreendimento? Vamos lá, vamos dividir em duas partes, tá? Localização e infraestrutura, vou chamar de espaço físico internamente, tá? Localização acho que é um ponto que é primordial, não só para o negócio molduraria, mas para qualquer negócio. É aquela história dos 4 P's do marketing, né? Preço, praça, produto, promoção. A gente está falando da praça. Então, um local acessível é fundamental. Um local que tenha estacionamento, por exemplo, é fundamental. Tem um lema eu não lembro exatamente quem é que falou isso, mas que é no parking, no business, né? Sem estacionamento não tem negócio. Então, você tem que ter uma localização que permita e que dê facilidade para aquele cliente que vá fisicamente na sua loja. Por perfil, a gente tem um público maduro que frequenta a loja. Então, é um público que, eventualmente, precisa de uma acessibilidade, não pode ter, de repente, alguns desníveis que possam causar algum tipo de acidente. Tá? Os quadros em si, tem quadros pequenos, mas tem quadros grandes. É para você deslocar do veículo para a loja. Tem também essa questão dessa dificuldade. Então, a localização em si, não só onde está na cidade, mas também o que é que você tem no entorno de estrutura para você chegar até a loja, é fundamental. Tá? Se você não tem isso, já está 2, 3 passos atrás do que alguns outros concorrentes ou parceiros de mercado, como queiram chamar, estarão. Com relação a espaço físico, eu acho que fundamental para a questão de espaço físico é você ter conforto para o cliente que vem à sua loja. Um lema que a gente utiliza muito aqui, a pessoa que não entra tem que se sentir em casa. Ou seja, um local adequado para você sentar, conversar, porque a venda é uma grande representação, tá? No bom sentido, tá? Você ali é um momento que o cliente chega com uma necessidade, com um desejo, e você tem que levar para ele uma sensação, tá? Uma experiência de cliente que faça com que ele saia dali satisfeito, não com o negócio feito, mas com a relação que foi construída. Tá? Então você tem que ter uma loja com visual organizado, limpo, ergonomicamente ela tem que estar ok também, tá? Você tem que ter locais confortáveis, etc. Você tem que ter, de preferência, você tem que ter
um fluxo de movimentação que favoreça a própria dinâmica de venda. E aí tudo isso a gente volta um passo atrás, né, no processo de planejamento, que muita gente abre um negócio e se esquece de um pequeno detalhe: planejar o seu estabelecimento. Leia-se, projeto arquitetônico. Tá? Porque aí você vai pensar, poxa, eu vou ter uma mesa de vendas aqui e o meu, entre aspas, o caixa do lado de lá. Poxa, por que é que você não junta uma coisa com a outra? Então, tudo tem que estar literalmente interligado como se fosse um grande processo. Tá? Uma linha de produção. Vamos trazer essa analogia, né? Uma linha de produção de fábrica. Aqui as coisas têm que acontecer de forma automática, sequencial e sincronizada. Eu acho que aí a gente consegue bater tanto a questão da localização e com relação à infraestrutura de loja. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Jorge, só para completar, esse acolhimento do cliente, ele pode ser obtido mesmo num espaço físico mais condensado. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine alguém que já tem a sua molduraria agora, não consegue ampliar, né? Para desmistificar um pouco aquele conceito que eu preciso ter um ambiente gigante. Que estratégias as pessoas podem usar para melhorar o seu espaço, mesmo que ele seja pequeno? Tens alguma dica nesse sentido? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de parceria lá na frente, né? A gente vai conversar um pouquinho de parceiros. Então, toda molduraria tem parceiros profissionais do segmento. Designers, arquitetos. Obviamente, essas pessoas têm têm como nos ajudar a organizar melhor aquilo que a gente já tem. É o mesmo conceito de que tem um apartamento, uma casa pequenininha, a gente não faz um pequeno ajuste para tornar a casa mais aconchegante. É aquilo que a gente faz também no ambiente menor. Tá? Por exemplo, vou dizer, vamos imaginar uma loja de shopping, por exemplo, que tem 33 metros quadrados. Poxa, 33 metros quadrados você consegue organizar de forma adequada. Uma loja pequena de 22 metros quadrados, idem. Mas o principal não é nem necessariamente a parte física, mas o acolhimento no atendimento. É aquele sentimento genuíno de acolher a pessoa. Tá? Você pode receber a pessoa, porque aqui a nossa loja é a nossa casa. Tá? Você tem gente que tem uma mansão e tem gente que tem uma casa menor, uma casa reduzida. Só que às vezes você, nesta casa menor, você se sente muito mais acolhido, muito mais bem tratado do que numa mansão. Então o segredo não está no espaço físico, o segredo está no coração e na atitude daquela pessoa que está atendendo o cliente. Que o cliente se torna um amigo, se torna um parceiro e se torna um companheiro e um defensor da sua marca ao longo do tempo. Tá? Cada uma das pessoas que tem molduraria aqui, que está nos ouvindo, com certeza tem esse tipo de pessoa que passou e ainda existe no dia a dia deles. Né? Alguém que defende com unhas e dentes aquela marca, aquele nome, aquela pessoa. Dica sensacional. De fato, né, Jorge? Então, usar os parceiros para obter informações de como aconchegar mais o ambiente, mesmo que pequeno. Isso. Mas não esquecer que o coração maior ali deste acolhimento está realmente no coração da equipe, do dono. Então, é muito legal a gente ter em mente esse aspecto. Muito legal. E até falando uma outra coisa, que às vezes a gente confunde luxo com qualidade. Não. Qualidade é aquilo que a gente entrega de coração. Tá? A gente falou dos 4 P's do marketing, tem um quinto, que é o mais importante de todos, que são as pessoas. Então, de nada vai adiantar você ter um ambiente pintado de ouro se você tiver uma pessoa amarga, triste e mal-humorada atendendo o seu cliente. A pessoa tem que estar igual a você, com esse sorrisão aberto, tá? Com o coração gigante, porque quando a pessoa chega e encontra esse sorriso aberto, esse coração gigante, você já ganhou ela para sempre. Tá? O sorriso Fantástico, não custa nada. Jorge. Custa muito nada e... Já valeu essa live. Já valeu a live. Seguimos, então. A parte de produção efetiva, né? O maquinário, a serra. É viável é necessário, aliás, eu ter esse espaço anexo à minha loja,
Ou você, dentro da sua experiência, aconselha que ele seja separado, ou as duas condições, desde que a pessoa saiba se organizar, são válidas? Vamos lá, tudo depende. Você vai ver que muita coisa de falar depende, né? Primeiro, depende da situação de cada um. A grande maioria das moldurarias que eu conheço, elas têm área de produção no mesmo, não ambiente físico, mas no mesmo imóvel. O imóvel ele é dividido, a área de produção e a área de vendas. Tá? E se você organizar, dá tudo certinho. Você consegue dividir a área de vendas, dividir a área de produção, tá? Para que você mantenha os dois ambientes separados, apartados, organizados e que você consiga ter uma logística interna boa. Já existem locais, algumas outras motoristas que eu conheço, que tem esse outro modelo. Tem uma área de vendas e tem uma produção num galpão apartado. Tá? A partir do momento que você tem um galpão apartado de produção, entra um outro elemento, que é a logística de entrega, retirada, prazo de entrega, prazo de retirada e, principalmente, o controle do acaso, que a gente não tem esse controle, né? Porque acidentes acontecem. E todas as moldurarias recebem, em vários momentos, objetos, obras delicadas para produzir, para lidar com elas. Sim. E a gente não está livre de um acidente no meio do caminho. Tá? Quando você tem tudo no mesmo ambiente, você minimiza esse problema. Então, eu acho que cada um tem que analisar. No nosso caso, tá? A gente tem uma área onde a gente tem dividido a área de produção, tá? E a área de vendas. Então, é tudo devidamente planejado, foi arquitetado, foi projetado especificamente para isso. A maior parte das moldurarias que eu conheço, elas também têm um planejamento muito bacana, tá? Assim como nós, todos têm o que melhorar. Todo mundo tem sempre algum item que pode ajudar. E aí a gente recorre ao parceiro, tá? E eu acho que eu vou sempre bater na tecla da parceria. Porque aqueles parceiros fiéis que você alimentou e que foi alimentado e que vocês criam uma relação mais íntima ao longo do tempo, são os parceiros que muitas vezes podem nos ajudar a dar uma ideia que a gente não tinha antes. Tá? Vou trazer o meu exemplo aqui. Tá? Minha mãe está aí ouvindo a gente na live. Né? Vandinha, um beijão, mamãe. Minha mãe, ela sempre falou para mim muito para a gente ter um espaço adequado para armazenamento de quadros prontos. E aí eu sempre brigava com ela muito, né? Mas minha mãe, eu preciso ter essa área para venda, etc. E ela dizia, dá. Mãe, não dá. Resumo da ópera. Quando a gente fez o ajuste no ambiente da última vez, o bendito quartinho dos quadros prontos saiu e aí ela olhou para mim, puxou minha orelha e disse, tá vendo que dá? Então, às vezes, quem está no dia a dia não consegue enxergar soluções que quem está um pouquinho do lado de fora consegue enxergar e nos ajuda assim, de uma forma que a gente nunca imaginaria que poderia ajudar. Isso melhorou muito o nosso dia a dia aqui na loja. Então, no teu ponto de vista, Jorge, a parte de produção anexa à loja ligeiramente traria alguns benefícios para a melhoria ali da agilidade, da logística, muitos da benefícios. A gente pode imaginar algo por aí? Sim, muito. Eu acho que a loja tendo vendas e produção no mesmo ambiente físico é o ideal, porque você ganha, inclusive, na agilidade da produção e entrega. Ótimo. Tá? Mas se você começa a ter um volume muito maior do que você consegue produzir e armazenar, aí o ideal é se buscar um galpão apartado. Perfeito. A gente já viveu as duas experiências, viu? A gente já teve as duas experiências, tanto produção local quanto produção entrega e pega, tá? E eu lhe digo, é uma rotina que a gente faz isso aqui para dar tudo certo. Dava certo, mas exigia uma disciplina muito grande. Muito grande, né? Perfeito. Vamos lá agora entrar num outro tema que muitas pessoas até recorrem a nós para trocar ideias, muitos que estão começando no segmento, outros que estão tentando se reorganizar, que é a quantidade de molduras que eu tenho que ter no mostruário, né? Essa questão, precisamos ter uma quantidade enorme ou mais seletiva? Isso influencia no sucesso das vendas ou isso não é determinante para o sucesso da molduraria?
Qual que é a sua experiência sobre isso, Jorge? Vamos lá. Por eu estar longe do centro produtivo de molduras dos nossos fornecedores queridos, Hubert querida, ó, Tá bom. isso nos obriga a ter um estoque maior do que a gente deveria ter. Porque todo mundo sabe, o estoque que a gente monta é literalmente um dinheiro parado. Tá? É um investimento que está ali. Então, se a gente pudesse ter um esquema de just-in-time, seria o ideal. Tá? Poxa, tenho tal produto, vou lá num determinado galpão, num distribuidor, num representante e capturo. Mas eu preciso ter. Então, assim, eu não preciso ter todos os itens que existem no catálogo. Mas eu preciso ter uma quantidade que atenda o meu principal fluxo de vendas. Tá? No meu caso, vou falar de mim, eu tenho mais de 300 modelos em estoque. Tá? E desses 300 modelos em estoque, eu tenho que ter 61 itens que correspondem a 80% das minhas vendas, a famosa curva ABC. Então, esses não podem faltar nunca. Então, eu diria que eu tenho estoque bom para 2 meses, tá? De 60 itens e um estoque mínimo de 2 barras, 3 barras no máximo, dos outros itens que, eventualmente, quando um cliente pede aquele, ele já sabe que ele vai esperar um bocadinho mais, vai esperar uns 15 dias, que é entre a montagem do pedido e o recebimento. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas se você tem um distribuidor local ou um representante que consiga lhe fornecer rapidamente os perfis, tenha o mínimo possível em estoque, mas se inunde daqueles itens que de fato giram. Que normalmente para todo mundo acaba sendo as linhas de reta, caixa, preto, branco e amadeirado. Tá? Não foge muito para todo mundo. Se a gente parar para olhar aqueles itens mais... as molduras mais trabalhadas, mais coloridas, não tem tanto giro do que essas que a gente falou um bocadinho antes. Óbvio, cada local tem uma característica. Por exemplo, alguém que vende muito no atacado, talvez tenha um giro maior para as coloridas. Tá? Deixa eu só virar aqui para te mostrar, só para você ter ideia, nosso mostruário. Tá? Todo Hubert. Todo ele. Então, essa turminha aqui, tá vendo ali o lançamento do lado direito? Sim, da Arcos, né? Isso, exatamente. Então, eu tenho todos eles, tudo que está ali, eu tenho em estoque. Só que só os 60 itens que eu tenho no estoque mais alto. Todos os outros eu tenho 2, 3 barras, só para uma emergência e para uma eventual encomenda, o cliente sabe que vai demorar um bocadinho. Vamos imaginar agora alguém com uma molduraria com um mostruário com uma menor quantidade de itens. Isso compromete de alguma forma o sucesso desse empreendimento? Ou isso depende muito do tipo de público, do que a pessoa pretende trabalhar, um estilo, digamos, ela quer trabalhar só com moldura clássica? Vai depender. Isso, Jorge? Depende do perfil de cliente que vá à sua loja. Por exemplo, vou falar daqui da gente quando a gente começou. Tá? A gente não era do segmento de molduraria. Então, a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Então, a gente foi muito pelo gosto da gente. Então, por exemplo, meu pai gostava muito das molduras trabalhadas. A minha mãe amava, e ainda ama, mamãezinha ainda ama as douradas. Tá? Então, eu tinha um volume muito grande de douradas e trabalhadas. E, por vezes, começava a faltar aqueles itens que a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo que vendia mais, mas faltava 115 PF, por exemplo, que agora é PPF que a gente usa, faltava 16. Então, a gente começou, ao longo do tempo, reequilibrar isso. O que é que eu imagino? Tá? A gente tem que ter no mostruário visível para o cliente que a gente tem aquelas opções, deixando bem claro o que é que a gente tem para pronta entrega e para encomenda. Porque o combinado não sai caro para ninguém. Se ele quer uma coisa para daqui a 1 hora, eu tenho todos aqueles itens. Se ele está disposto a esperar um pouquinho para aquela moldura mais trabalhada, 180, por exemplo, tá? Ele espera 10 a 15 dias. Ninguém vai morrer. Tá? Todo mundo demorou entre 7 e 9 meses para nascer. Não são 15 dias que vão fazer ninguém, né, ter algum tipo de problema.
Então, mais uma vez, o combinado não sai caro. Eu faço muito isso aqui, tá? Toda vez que uma pessoa chega, eu mostro tudo que eu tenho e tudo que eu posso ter. Que aí a pessoa percebe, poxa, realmente vocês têm opções. Você me dá tanto a opção para pronta entrega, quanto a opção para uma eventual encomenda, mas vocês não me deixam na mão, tá? Então, acho Legal, que legal. é mais ou menos nessa linha. Tem alguém perguntando aqui, ó, mostra de novo o mostruário e comente como se organiza esse mostruário. Pronto, vou mostrar de novo aqui. Vamos lá. Se você perceber ali, o que é que eu faço? Esse lado aqui, deixa eu ver se meu dedo aparece. Aqui, pronto. Essa parte aqui, a loja é nesse sentido aqui, ó. Vim andando para cá. Então, o que é que eu faço? A preta e a branca, como são itens que têm maior giro, eu deixo para o fundo da loja. É uma técnica de arrumação de coisa de varejo, tá? Uhum. O lançamento é logo a primeira coluna. Quando a pessoa chega, ela vê. Porque é o que eu quero que a pessoa enxergue logo que Perfeito. passar pelo mostruário. Uhum. No meio, uma moldura, um perfil de moldura que eu também, tá, tenho um giro muito alto, que são os amadeirados. E aí, a depender, obviamente, do espaço, eu dou uma organizada nas coloridas. Tá? As coloridas, elas são, digamos, elas variam entre essa posição e a posição do meio. Então, digamos assim, eu organizo de uma forma que o cliente, ele quando passa pela loja, para chegar naquelas de maior giro, ele passa por todo o mostruário. Ainda que o olho consiga visualizar de uma vez só, mas obrigatoriamente ele passa. Uhum. Então, às vezes ele vai pegar uma preta, mas no meio do caminho encontrou uma dourada. Opa, mas eu queria essa. Pegou, botou na mesa e a gente faz a escolha. Ótimo. Tem uma técnica já, os lançamentos de cara, logo que a pessoa entra à direita, Exatamente. toda uma... Uma coisa que é muito importante, e isso eu vejo em várias moldurarias quando a gente anda, tá? O mostruário é a vitrine da loja. O que é que nós vendemos, tá? Em termos de produto? Vou falar fisicamente, tá? A gente vende a moldura. Ainda que a gente venda a emoção, a gente venda o carinho, a gente venda o acolhimento, mas a gente vende a moldura. Se isso tiver bagunçado, a gente não vende nenhum chiclete Plock. Plock até acabou, né? Acabei Uhum. de dizer qual é a minha idade, né? Plock Eu não ia perguntar, fica tranquilo. Legal, Jorge. Quanta quantidade de quadros prontos que eu devo ter na minha loja, né? Eu posso fazer sob encomenda ou eu posso adquirir alguma obra pronta. Preciso ter muitos quadros à pronta entrega? Pronto. Mais uma vez vou falar da minha experiência, tá? 80% dos clientes que nos procuram, eles vêm fazer o modulamento de uma obra que ele já traz ou algo que ele busca com a gente, tá? No acervo de arte, num banco de imagens. Os outros 20%, eu digamos que vai para o quadro pronto. Porém, o quadro pronto tem uma função que ela é insubstituível. Inspirar a pessoa que entra na loja. Tá? Então a pessoa chega e, por exemplo, você está vendo aqui atrás, tá? Tem as raquetes, tem Uhum. a camisa, tá? A camisa, eu sei que alguém vai falar para mim que tá tendo a camisa do Vitória e eu torço pelo Bahia, tá? É porque a loja é democrática, tá? Aqui, não sei se você está vendo, tem um relógio Sim. tá? Uhum. É um relógio de um tio meu, um relógio de corda, aquele relógio com cordão que você botar no bolso, Uhum. Uhum. De tá? bolsa. Isso. Máscara, Olha, que tá? bonito. Uhum. Então, assim, qual é o papel dos quadros prontos? Eles são inspiração, eles servem para a pessoa visualizar até o próprio quadro pronto, porque às vezes a pessoa está com a obra e a gente pega a esquadria e monta, né? Ela, pô, mas eu não estou conseguindo visualizar esse quadro pronto com essa moldura. Aí você vai pegar um quadro que está com a moldura, já montado com aquela moldura, Uhum. olha, vai ficar mais ou menos assim. Os quadros prontos também servem como a gente coloca sempre as composições, tá? Que inclusive, já vou entrar aqui, uma coisa que a gente faz, a gente vai falar um pouquinho lá no atendimento, que a gente tem um book de composição, que a gente periodicamente monta, que ajuda a inspirar o cliente na hora que ele quer fazer a Uhum. compra. Então, a gente também faz isso aqui na loja, a gente bota as composições, molduras,
possíveis montagens, tá? É literalmente assim, o quadro pronto é a grande vitrine da loja. Ali você tem noção de uma parte das coisas que são possíveis de serem realizadas, tá? E muita gente chega assim, poxa, que dia foi que aconteceu? A pessoa veio para cá e viu a raquete. Aí, o que é que aconteceu? A pessoa no dia seguinte veio com uma bola para emoldurar, Nossa. tá? Então, a bola está até, inclusive, tá guardada ali no armário para emoldurar. Uhum. E quando a pessoa viu essa camisa do Vitória, coincidentemente era uma bola do Vitória também. Então, a paixão pelo time também gera uma Sim. venda marginal também. Isso Tá? significa também que ter os quadros prontos, essa atitude não visa necessariamente uma venda, né, Jorge? Nesse sentido que você está colocando. Não. Ela é uma atitude inspiradora, de encantamento. Sim. Mesmo que a pessoa não vá comprar raquete, mas ela acha interessante, ela acha bonito, ela fica surpreendida por ter um objeto. Isso. E também, assim, o quadro pronto, ele, entre aspas, ocupa espaço. Então, até para você ter os quadros prontos, você tem que produzir e organizar de forma adequada para que seu espaço seja o melhor ocupado possível, que ele atinja Ó, Ivaldo Júnior, é o padrinho de minha filha. Vou só dar um recado para ele. Guga, tá vendo esse relógio aí? É o relógio do seu pai, você não veio buscar até hoje. Tá? Ó, ele aqui, ó. Venha buscar, tá? Jorge, já que a gente está falando um pouco sobre essa questão dos quadros, como é que fica a vitrine? Como é que uma Pronto. molduraria pode ganhar melhorias, né? Ganhar mais notoriedade através da vitrine? E nisso que eu ia chegar, tá? O quadro pronto, ele é minha vitrine, tá? Ele mostra ali o produto que eu tenho, tudo que eu posso fazer. Então, eu periodicamente tenho que fazer alterações na vitrine. Mudo composição, mudo imagem, mudo posição de quadro. Às vezes o quadro está de um lado da loja, eu coloco do outro lado da loja. Para que a pessoa que entra aqui, no meu caso, eu tenho pessoas que estão aqui semanalmente por conta da localização que eu estou. Então, elas sempre entram na loja, tá? Então, elas têm que ter a sensação de movimento, que não é uma loja parada, que não tem produto encalhado, tá? Não ter aquela sensação, poxa, tá do mesmo jeito, ninguém toma conta dessa loja. Então, você mudar a vitrine, mudar os quadros prontos, mudar a organização e mudar as imagens e composições é fundamental também para dar um ar de maior dinâmica para a loja. Essas mudanças vocês fazem a cada 15 dias, semanalmente? A gente faz no mínimo a cada 15 dias. Mas, por exemplo, hoje a gente teve uma prateleira aqui que foi toda vendida, tá? O que é que a gente fez? Imediatamente já produziu 2 quadros e já colocou. Tá? Por quê? Também o espaço não pode ficar vazio. Se o espaço fica vazio, fica com aquela ideia. Putz, a parede está vazia. Será que a loja está fechando? Então a gente tem que pensar também em como a outra pessoa que entrar na loja vai interpretar aquela fotografia que ela tira da sua foto na hora que entra. Ó, entrou Maine, uma parceirona minha aí, uma querida. Ó, Mai, um beijão. Jorge, falei agora há pouco. Fãs, né? Tem muitos fãs, hein? Eu que sou fã deles. Vamos entrar agora num tema muito importante, que é a importância do profissional moldureiro. Perfeito. Eu consigo, imagine que eu abra uma molduraria agora, eu consigo formar um profissional moldureiro, ou eu tenho a prerrogativa de já buscar alguém com experiência? Qual que é a importância desse profissional? Quais as dificuldades em a gente encontrar esse profissional? E de que forma a gente pode contribuir aqui com os nossos amigos que estão nos ouvindo, Jorge? Tanto para quem já tem esse profissional, quanto para quem está em busca. Vamos lá. Eu brinco, e minha mãe vai dar risada quando eu falar isso aí agora. Tá? Eu brinco que a loja é um organismo vivo. Tá? Então, cada posição da loja, cada pessoa da loja é como se fosse um órgão, tá? No nosso organismo. E a partir do momento que você tem área de vendas, que é o grande pulmão, você tem
a parte de produção, leia-se o moldureiro, que é o coração da loja. Se o coração parar, a loja para. Isso é um fato. Então, a gente tem que ter a melhor pessoa possível na nossa produção, trabalhando com a gente. Tá? E aí, também uma frase que eu sempre utilizo, algumas coisas que eu falo sempre aqui. Moldureiro organizado desperdiça menos. Moldureiro inteligente utiliza melhor. E o moldureiro organizado e inteligente é o melhor do mundo para todo mundo. Tá? Aí, vamos agora para a sua pergunta. Como treinar esse cara? Como formar esse cara? Tá? Na verdade, a gente treina ele no dia a dia. Tá? Para a gente, né? Eu, enquanto franqueadora, enquanto franqueado. Quando a gente abriu a loja, a gente teve a oportunidade de levar os nossos contratados para a matriz da franqueadora, e foi feito um treinamento lá de uma semana, e eles voltaram, e todo o resto do treinamento foi ao longo dos dias de trabalho. E a cada troca de profissional, o que é que a gente fazia? Antes do profissional sair, a gente trazia esse novo profissional e o nosso moldureiro treinava. Tá? A gente sempre deu preferência a moldureiros que não tivessem experiência, ou seja, a gente formava os nossos moldureiros. Por quê? Trazer um moldureiro já com experiência no mercado, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim. Porque nós somos seres humanos e a gente carrega com a gente a nossa história. Tá? A gente carrega, às vezes, alguns vícios, que às vezes não estão de acordo com o perfil que a gente espera dentro da nossa loja. Tá? Eu já tive as duas experiências, tanto gente já formada para dentro de casa, assim para cá, como gente não formada e a gente formou aqui dentro de casa. Todas deram certo, cada uma no seu grau e cada uma no seu tempo. Como a gente poderia formar melhor? Se a gente tivesse, digamos assim, um curso específico para formação do moldureiro, um treinamento específico para a formação do moldureiro, seja presencial, seja online. E aí eu faço uma crítica para o segmento. Tá? Às vezes as moldurarias, elas se enxergam muito como concorrentes ferrenhas e inimigas, quando não deveria ser assim. Todas deveriam estar unidas. Por quê? A dor de um é a dor do outro. Então, de repente, eu contrato um moldureiro novo, zerado. O que é que eu faço para eu não mandar eventualmente para São Paulo, para a matriz da franquia? Eu ligo para o meu amigo aqui, Beto, olha, eu estou com o moldureiro, posso mandar treinar aí? Ele treina lá e depois digamos assim, lapidado na minha loja. Se isso acontecesse com mais frequência, se os empresários desse ramo se unissem, seria melhor para todo mundo. E aí a gente, óbvio, ia trazer também os nossos parceiros, os nossos fornecedores, para ajudar e vestir essa camisa e seguir nessa empreitada, que é um desafio grande. Tá? Você ter profissionais bons para trabalhar para todos nós. Né? Você está colocando aqui que se houvesse mais, podemos usar até a palavra solidariedade, né? Entre os empreendedores, de compartilhar essas informações, um ensinar o outro. Isso ajudaria todo o setor, né, Jorge? Tem até alguns comentários aqui, ó, eu sou a moldureira da minha própria molduraria. Outra pessoa comentou, nós temos uma moldureira artista. Então, a gente percebe até no próprio depoimento das pessoas o quanto esse profissional ele é importante e emblemático, né, Jorge? Porque carrega, eu acho assim, a função do moldureiro carrega toda aquela coisa simbólica da moldura, né? Da história da moldura, da arte. E as pessoas até colocando aqui, ó, luto por esse curso, isso seria ótimo. Então, fica até um apelo aqui, não só para as moldurarias, até para as empresas produtoras também, do que a gente pode fazer mais por esse segmento, para formar essas pessoas, para contribuir com o mercado, para gerar empregos. Eu acho que ali tem um universo para ser explorado, não é? Eu acho também o seguinte, o conhecimento ele está aí. Se todos se unissem para compartilhar o conhecimento para o bem de todos, todo mundo ia sair ganhando.
tá? Então, vamos imaginar, a gente tem 7 moldurarias aqui próximas. Por que que a gente não se une? Por que que a gente não troca experiências? Que Por é que o que que a nós gente não... estamos fazendo agora. Exatamente. E de forma genuína e gratuita, sem exigir nada em troca. Nada. Eu acho que quando você entrega, o mundo te devolve. Quando você entrega de coração, o mundo devolve a você. Tá? Quem faz o bem volta. É. Tá? E é isso que a gente pensa. E essa é a proposta das lives também que nós estamos, a Roberta está gerenciando, que não tem objetivo nenhum de promoção, Aham. tem objetivo único e exclusivo de compartilhar informações e conhecimento. Essa é a nossa proposta e é Isso. assim que a gente vai seguir, tá? Jorge, falamos então da importância do moldureiro, até para a economia de materiais, para o progresso do empreendimento. Vamos entrar um pouquinho em como você gerencia as entregas, tá? Vamos imaginar aqui as pessoas que estão nos ouvindo, que tem molduraria, que tem o seu próprio sistema de entrega e a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Digamos que eu chegue lá e eu encomende um quadro. Qual é o prazo de entrega? Vocês têm algum sistema de instalação de quadros também? Fala um pouquinho sobre isso. Pronto. Eu vou voltar um pouquinho para o momento da venda, tá? Tá. Que a gente vai acabar misturando muito Com a certeza. produção com a venda, tá? Normal. Porque elas estão interligadas. No momento da venda, a venda ela só é finalizada no momento que o produto está entregue. Então, se o produto não foi entregue, a venda não foi realizada. Um pouquinho antes, quando a gente fecha o processo todo de emolduramento, a gente tem que combinar com o cliente qual é o prazo. Eu consigo entregar um quadro em até 1 hora, mas às vezes o cliente ele não precisa daqui 1 hora, ele topa receber daqui a 4, 5 dias. Eu já libero a minha grade de produção para 4, 5 dias. O combinado não sai caro. Só que para que eu consiga cumprir o combinado com os meus clientes, eu tenho que ter um mínimo de controle da minha grade de produção. E aí, no meu caso, eu tenho um sistema que me organiza. O sistema me organiza todos os meus pedidos de venda, minha grade de produção. Então, eu consigo seguir, logicamente, de forma automatizada, toda a minha produção. Mas e aquele camarada que não tem? Gente, o controle de grade de produção ele pode ser feito numa planilha Excel ou num papel de pão. Organização. Você pode pegar o próprio FOAM, você pode pegar o Eucatex, bota na parede, faz umas tabelinhas e começa a botar, ó, tal dia, tal hora, você começa a listar, porque se você começa a se desorganizar na produção, você vai se desorganizar na entrega e você vai gerar um conflito com o cliente não vai mais voltar, porque ele vai acabar tendo experiência ruim naquele momento da venda, tá? Vou mandar um beijo para Gabi. Gabi entrou aí, ó. Gabriela Maltês. Ó, Gabi, você é top, Gabi. Viu? Então, assim, nós aqui, nós temos uma grade de produção que nos permite produzir um quadro a cada entre 30 e 60 minutos, a depender da complexidade do quadro. Então, eu consigo entregar quadros no mesmo dia, quase que de forma instantânea. Tá? É óbvio, eu tenho também uma janela de produção, então eu coloco uma meta, ou seja, eu tenho que produzir no máximo, no mínimo 20 quadros por dia e no máximo 36 quadros por dia. Tudo fora disso, eu tenho que jogar para o dia seguinte. Se eu começar a enxertar no dia anterior, inchou a grade, me deu problema, me deu estresse dentro da loja, me deu estresse com o cliente. Então, assim, quem tiver condições de ter um sistema de vendas que consiga controlar vendas e consiga controlar produção é o melhor dos mundos. Imagino eu que existam diversas opções, tanto de sistemas com um custo interessante, quanto sistemas que tenham um custo praticamente zero. Quem não tiver, planilha Excel. Não tem planilha Excel, compra um caderno e começa a fazer as anotações no próprio caderno, uma planilhazinha de mão mesmo. Mas o importante é organizar para que não se perca e por um detalhe pequeno você acabe perdendo um cliente que não vai mais voltar. E o que a gente quer é sempre que a experiência do cliente seja positiva. Então, é Jorge, mais uma ou menos isso. pergunta aqui, desculpa te interromper, da Visual Quadros. Como é que seca a moldura nesse pequeno espaço de tempo? Eu pressuponho que seja aí a cura da junção da moldura? Ou Eu acho que é pintura, isso. não sei. Se ela puder esclarecer melhor, Como é que porque seca a moldura?
Porque, Seria depois de grampear, eu acho. não, sabe o que é que eu acho? Acho que eu acho, mas vamos aguardar ela falar. Eu acho que ela, de repente, pode pintar a moldura, e aí como é que vai secar? Porque, em Ok. tese, a cola e o grampo, você deixou lá em 5 minutos já tá de boa, Uhum. tá? Não, não vejo grandes problemas. Secagem da moldura. Secagem da moldura. Deve ser pintura, imagino que seja. Ó, eu não consegui entender a pergunta, É, tá? Me perdoe. seria alguma pintura na moldura, visual quadros? Da junção mesmo. Ah, da junção. É. Eu aqui não tenho esse tipo de problema de secagem da moldura, não. Porque eu uso a cola, grampeio, Uhum. coloco a massa de Mas aí vocês acabamento, imobilizam o quadro também, né, Jorge? a Ele não é. gente, a gente imobiliza, ele está parado. Uhum. Ele está parado, exatamente. Então, olha, temos pergunta aqui também: quanto colocar de lucro nas molduras? Depende. Aí é modelo de negócio de cada um. Então é uma pergunta que eu poderia dizer, coloque 1000%, como coloque 300%. Depende qual é a política de preços que cada um vai utilizar. É a mesma coisa de perguntar para uma indústria, quanto você vai colocar de lucro na massa? Uhum. Até aproveitando, Jorge, Né? que você citou a importância de um sistema, eu já deixo aqui o convite para que todo mundo que nos ouve, nós vamos ter uma live especificamente sobre esse tema, sobre o sistema de gestão de molduraria, de controle de tudo, de estoque, de compra, de faturamento, de precificação. Então, já fica o convite. A gente não vai conseguir aprofundar esse tema hoje, mas a gente vai ter uma live só tratando desse tema e é fundamental, muito importante. Então, aproveito até para já informá-los. Tem uma Joia. pergunta aqui: como se resguardar de possível dano a uma obra única, uma obra exclusiva, imagino, ou de um grande valor emocional ou até material? Eu vou falar com uma brincadeira, tá? Como é que a gente cuida de um bebê, né? Do Uhum. nosso filho? Com todo carinho, com todo zelo, com cuidado ao pegar, ao carregar, ao armazenar, seja no berço, seja na cama, seja na cadeirinha. Eu acho que o conceito é esse, é cuidado no manuseio do início ao fim, desde o atendimento com o cliente até o posicionamento na moldura e até a entrega. O que é que nós aqui fazemos quando existe uma obra única, tá? Antes, inclusive, de ir para a produção, eu fotografo toda a obra, tá? Para documentar como é que a obra chegou. E depois, na entrega, a gente vai batendo item, foto a foto, para ver se está tudo ok. Tá? Então, é uma forma tanto de resguardar o próprio cliente, para ele ter a ciência de como a obra dela chegou, quanto a gente de um eventual. Algum detalhe que a gente tenha se passado, que a gente é humano, a gente às vezes Uhum. realmente se Sim, passa, sim. se resguardar de um eventual problema. E essa pergunta me remeteu a um fato que aconteceu com a gente logo no primeiro ano que a gente abriu, em 2013. Tá? E acho que já deve ter acontecido com a maioria das pessoas que está aqui. A gente recebeu uma tela, uma pintura, e óbvio, a gente viu, tá, a pintura estava ok. Só que a gente não se atentou ao quão ressecada estava a pintura. Tá? E a gente levou para a produção. E como a gente usa aqui a pistola pneumática, ela dá aquele coice. Né? Uhum. Uhum. A gente foi, ajustou. Quando deu coice com a pistola, caiu um pedaço da pintura. Imagine uma peça de quebra-cabeça caindo. Sim. Gente, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e não sabia o que é que eu ia fazer. E aí, quando a gente trouxe para a mesa, a gente veio com um pedaço, aí a gente, à época, chamou uma pessoa que faz restauração de obra de arte e ela começou a mostrar para a gente, olha, quando a tela estiver assim, você não faça nada, me chame, eu entro em contato com o cliente e aí eu sugiro a ela que faça uma restauração, porque a policromia já está danificada. Ela falou os termos lá que realmente eu não me lembro exatamente quais são, que então você resguarda você e resguarda ela e resguarda a própria obra. Porque aqui você está com a pecinha de quebra-cabeça, vou recolocar, vou restaurar. Mas se não tivesse, ia ser um Uhum. problema maior. Seria uma restauração muito mais profunda, digamos assim. Então, aí na época a gente levou a obra a ser restaurada, ela restaurou e a gente entregou para cliente. E
disse à cliente exatamente o que aconteceu. Aconteceu isso, foi restaurada e sua obra está ok. Tá? E aí, Fernando Moreira, Casa 10, aí está perguntando Se se aconteceu algo com a acontecerá. obra. Aí eu volto também. O combinado não sai caro. Quando a gente identifica qualquer problema com a obra, ou qualquer possível problema com a obra, a gente já alinha com o cliente. Ó, pode acontecer isso. Se acontecer isso, a gente já pode ativar a restauradora. Se ele der ok, ótimo. Se ele não der ok, a gente coloca ele para assinar um termo de que ele se responsabiliza por qualquer problema para isentar a gente. Tá? Mas assim, acidentes acontecem, problemas acontecem. Problema todo mundo vai ter. O que diferencia um do outro é como você vai conduzir a solução do problema. Simples Jorge, assim. vamos lá. Fale da perda dos cantos. As pessoas não sabem. Estou há 18 anos, mas fiquei 6 meses sem fazer essa conta. A moldura larga, eu chego a perder até 1 metro. Eu já sei o que é que ele está falando, tá? Imagino eu que ele esteja falando do percentual de perda de moldura. Tá? Nós aqui estimamos em algo em torno de 25 a 30% de cada moldura a gente perde. Por conta dos cortes em triângulo quando você muda a esquadria, tá? A dependendo do tamanho do quadro. Então, aí a gente volta para o moldureiro. Quanto mais inteligente for o moldureiro, menor vai ser a nossa perda. Porque ele pega um trabalho, ele percebe, por exemplo, um trabalho desse pequeno. Ele não vai pegar uma barra inteira. Ele vai capturar pedaços menores que ele consiga fazer para esse quadro. E aí, beleza. E os pedaços maiores vão ficar para quadros maiores, obviamente. Para a gente minimizar as perdas. Tanto de moldura quanto de passepartout. As sobras pequenas das molduras, vocês aproveitam para fazer porta-retratos também? Porta-retratos, quadros pequenos, eventuais brindes com quadros pequenos para clientes. A gente, por exemplo, final do ano, tá? A gente vai falar um pouquinho a gente vai sempre falando de parceria, né? Então, por exemplo, teve um determinado ano aqui que a gente fez o quê? Tem um artista que é parceiro nosso, tá? Um grande amigo nosso. E ele fez, inclusive, vamos falar o nome dele aqui, né? Elano. Ah, sim. Tá? O que é que a gente fez em determinado ano? Eu digo, Lanito, vamos fazer uma obra sua que a gente dê como brinde de final do ano. Então a gente fez, se eu não me engano, foram quase 100 quadrinhos pequenos que a gente deu para arquitetos, designers, clientes que tem uma frequência alta aqui com a gente. Então ficou um objeto de decoração, uma obra de arte e uma lembrança. Então, no fim, todo mundo ficou feliz. E o trabalho do artista divulgado em mais de outros 100 pontos. O conselho, então, é não desperdiçar nada. Mesmo pedaços pequenos. Olha, o pessoal aqui colaborando, ó, tem que ter um bom plano de corte, né? Madeira, arte, design colaborando. O Carelli, porta-chaves também vende bem, nem que sejam pequenos. Isso. Então, tudo isso é reaproveitamento e se tornam novos produtos, né? Novas composições criativas ali para a gente aproveitar esse material. Show Exatamente. de bola. Jorge, vamos lá, outro tema interessante. A gente sabe que fixar um quadro na parede, né? Pendurar um quadro, popularmente falando, não é brincadeira, né? Exige medição, exige localização exata, adequada, composição. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. De que forma as moldurarias elas podem melhorar o seu atendimento, né, a sua performance, auxiliando o cliente nesse serviço? Vamos lá. 2 modelos, tá? Se a molduraria tem um profissional dela própria que faça a instalação, excelente. Essa pessoa bem treinada, bem acompanhada, tá? Bem qualificada, ela vai fazer com que a molduraria tenha um serviço adicional e muito valioso, que garanta que aquele trabalho que foi feito com tanto carinho, com tanto zelo, também seja colocado com carinho e com zelo lá na parede. Esse, digamos assim, que é o melhor dos mundos, tá? Você ter todo o serviço, horizontalizou sua linha de serviço. Porém, eu digo que assim, a instalação em si é tão arte quanto a produção da moldura. Só que ela tem um elemento diferente e mais complicado. Você não sabe exatamente o que está atrás daquela parede.
Você não sabe exatamente qual é a condição daquela parede. Então, muitas vezes acaba sendo mais inteligente, mais prudente você, novamente a gente vai falar de parceria, firmar parcerias com empresas que façam a instalação de quadros nas paredes. Tá? Por opção nossa aqui, a gente sempre trabalha apenas com um prestador de instalação. Porque é fácil indicar, é fácil controlar, é fácil ter o feedback do cliente, tá? E se der problema, é fácil, a gente sabe com quem resolve o problema. Então, a gente indica essa pessoa, a pessoa vai lá, instala, acerta tudo com o cliente, depois ela manda para a gente a foto de como ficou e tudo bacana. E aqui, no nosso caso, a gente faz com o pessoal da Sorriso de Gata, tá? E não sei se eles estão aí assistindo, mas se tiverem, André, gente boa também, quem tiver em Salvador, então, vá vocês nele têm que é sucesso. um parceiro que faz isso para Temos um vocês e parceiro. cobra a parte. Cobra a parte, tá? Cobra a parte. Mas Porque a modularia que quiser ter o serviço ponta a ponta, pode ter, pode ter. é interessante isso para ela É ganhar interessante. notoriedade? É muito interessante. Porém, tá? Se é para fazer, faça bem feito. Porque eu digo assim, se eu quiser, eu vou lá e instalo um quadro. Vou lá com a furadeira, bacana, lindo, maravilhoso. Mas se eu for instalar um tríptico ou um políptico, uma composição, aquele efeito janela, eu não vou conseguir, pessoa física, não vou conseguir alinhar tudo. Vai ficar um quadro assim, um quadro acolá. Só que eles não. Eles trabalham com a precisão maravilhosa. Então, eles são qualificados. Da mesma forma, se a pessoa quer fazer um quadro, ela vai procurar uma molduraria. Não vai procurar uma borracharia. Se eu quero construir um prédio, procuro um engenheiro e uma construtora. Não vou procurar um dentista. Então, assim, cada um tem a sua especialidade, digamos assim. Eu acredito muito nas parcerias, tá? Então, tudo que a gente pode fazer em parceria aqui, a gente faz para que a gente se dedique ao negócio principal da gente, que é decoração de paredes. Perfeito, perfeito. Jorge, vamos lá então. Qual é o perfil hoje do cliente que procura um quadro? Qual é o nível de exigência da qualidade desse produto? A gente já pode juntar aqui uma pergunta, se você armazena molduras em pé ou deitadas, porque isso, consequentemente, tem influência na qualidade da própria barra, né, de moldura. Como é que está o nível de exigência? Qual a importância da qualidade do produto para o sucesso, para a estrutura de uma molduraria? Vamos lá. Eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a prestar um serviço de vendas, a entregar um produto, a gente tem que entregar o melhor produto possível. Então, aí a gente olha um pouco para trás, né? Para trás do negócio. Então, eu vou olhar para os meus fornecedores. Então, assim, eu tenho que ter no meu mostruário e no meu estoque o melhor produto possível. E aí, não é rasgando seda, não é porque a gente está aqui nessa live, mas, para mim, o melhor é, sem dúvida, a Hubert. Ponto. E quem me conhece sabe que eu sou embaixador da marca, né? A turma da franqueadora, eu boto lá no grupo dos franqueados. A melhor do mundo é a Hubert. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Buscar os melhores fornecedores que acabam se tornando os melhores parceiros. Tá? Porque você começa com a relação comercial, mas a partir do momento que você vai tendo frequência nesse relacionamento, é natural, tá? Que você acabe gerando uma parceria muito forte. Então, isso eu começo por aí. Materiais de qualidade. Tá. Eu tenho que produzir também o meu quadro, o meu produto, o meu serviço com muita qualidade. Ó, Ana Paula de Natal aí, a George me apresentou a Hubert. Aninha, beijão pra você. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo carinho, gente. Obrigada mesmo, em nome de todos. Então, assim, o quadro ele tem que sair de forma perfeita para o cliente. Porque o cliente, quando vem para cá, ele não vem trazendo um objeto qualquer. Todo objeto que ele traz, ele está carregado de emoção. Tá? É uma foto de um pai, de uma mãe, de um filho. É um relógio de meu tio Ivaldo que já está lá no céu. Tá?
como já aconteceu aqui, uma flor de uma pessoa que foi pedida em noivado, se eu não, minha mãe pode até me corrigir, acho que foi em Barcelona, se eu não me engano. Então, assim, tudo é carregado. Pronto, uma foto que foi restaurada, eu fiz agora, uma foto restaurada, tá? De uma menina Uhum. uma foto tem mais de 80 anos, a foto. Tá? E ela tá fazendo porque a neta parece com ela quando tinha 1 ano. Uhum. Então, todo material que vem é carregado de emoção. Então, a gente está lidando com emoção. Tá? Então, a pessoa tem que ter a melhor experiência possível e receber o produto de forma impecável. Porque aí a experiência, sim, vai se concretizar quando chegar a ideia de presente. Olha, minha mãe, olha o que eu fiz aqui, sua foto de 1 ano de idade. Aí, quando a pessoa vai lá e cai em lágrimas porque recebeu Uhum. um objeto desse, nossa, aí não tem dinheiro no mundo que pague. Quando você vê que a pessoa fica feliz. Como a gente vê várias reações aqui. Quando a gente mostra o quadro, a Uhum. pessoa faz, ah, meu Deus, como Uhum. ficou lindo. Não tem preço. Então, o fornecedor perfeito, trabalho perfeito, serviço perfeito e atendimento perfeito. Perfeito. Tá? Jorge, as Se a gente... pessoas estão atentas a detalhes das molduras, por exemplo, as junções perfeitas. Isso está no olhar do cliente de 2021? Eles o... observam os detalhes? Vamos lá, o cliente de 2021, para nós, está cada vez mais exigente. Porque ele está, inclusive, tirando a todos nós da zona de conforto. Tá? Todo mundo que até outro dia olhava o quadro como simplesmente um objeto que botava na sala, ele agora passou a olhar o, todos os quadros, todas as molduras como possíveis para a casa toda, porque as pessoas estão ficando muito em casa, Uhum. estão começando a enxergar a parede, então estão chegando com novas coisas para emoldurar e com exigências cada vez maiores. Qualidade de produto, qualidade de entrega, prazo de entrega, facilidades no relacionamento, seja a compra online, seja a compra Uhum. física, a complementação das experiências do offline com o Uhum. online. Então, assim, as pessoas hoje, vou utilizar também uma coisa que eu falo muito para as meninas aqui na loja. Eu digo, gente, o cliente quando vem para cá, ele tem um problema. E nós temos a solução, tá? Se a gente não tem a solução, a gente tem que pelo menos indicar ela onde ela vai ter a solução, nem que seja numa outra molduraria. Por quê? Porque a gente tem que estar revestido do genuíno sentimento de ajudar, de auxiliar, de resolver o problema do nosso cliente. Tá? Quando o cliente percebe que você está sendo genuíno com aquilo que você está fazendo, você não está enxergando a pessoa apenas como um cifrão, não está olhando a carteira dela, digamos assim, tá? Ela percebe que ela está no lugar certo. Se ela percebe que você está olhando apenas com um cifrão, ela pisa ali, mas ela nunca mais pisa de volta. Tá? Então, assim, acho que o cliente ele está muito exigente no produto, mas ele está muito mais exigente na forma, no acolhimento. Tá? E, mais uma vez, eu vou voltar. A orientação que a gente sempre teve aqui, desde que a gente abriu essa loja é a extensão da nossa casa. A gente vai receber a todos aqui como a gente recebe na nossa casa, de coração aberto, de um sorriso largo e fazendo de tudo que a gente puder para ajudar ela em absolutamente tudo, fazendo mais até do que ela pedir. Porque a gente vai perceber que ela está precisando de algo mais do que aquilo que ela está pedindo. Porque nem todo mundo que chega aqui pedindo algo está realmente precisando daquilo. É nosso papel também ter essa sensibilidade Uhum. de mostrar para ela algo que ela não enxergou. Então, acho que isso já responde uma pergunta que eu iria fazer, que é como preparar a equipe da loja, da molduraria, para atender o cliente. É perpassando justamente por essa sensibilidade, né? Por esse sentimento genuíno de realmente estar colaborando com aquela pessoa. É isso, Sim, Jorge? Esse é o maior treinamento? e eu acho que assim, óbvio, existem moldurarias que têm uma característica de que é só o dono que está lá à frente, e tem moldurarias que têm uma característica como a nossa, que eu estou aqui à frente, mas eu também tenho as meninas que trabalham com a gente. Então, quem tem gente trabalhando consigo, uma coisa fundamental, além de fazer com que elas realmente acreditem e ajam dessa forma, com sentimento genuíno, é fazer com que elas se sintam também participantes de todas as decisões do dia a dia. É aquela história do sentimento de dono.
né? É o respeito às opiniões, é chamar para que a pessoa se sinta participante de todas as decisões, que ela se sinta valorizada nas suas opiniões, para que no momento que ela perceba, que ela receba de repente alguma crítica ou algum elogio, a gente esteja ali do lado para abraçar o elogio e na crítica a gente perceber se é algo que a gente precisa melhorar ou a crítica foi injusta e dar aquele apoio a ela. Então, assim, é realmente fazer com que o grupo que trabalha junto seja uma grande família, tá? É o sentimento que a gente fala. Eu vou mais uma vez voltando, né? É a nossa casa. Então, quem vem para nossa casa tem que se sentir também em casa. E como é que eu faço, ou como é que os nossos clientes podem fazer, juntando esse sentimento genuíno com recursos tecnológicos para ampliar as vendas? Por exemplo, o WhatsApp. Vamos lá. Então, eu não vou falar só de WhatsApp, tá? Eu vou falar de um pacote inteiro e eu vou trazer a minha experiência do que é que eu faço, tá? Óbvio que a situação não está fácil para ninguém e a gente busca tudo que a gente pode buscar com o menor custo possível, tá? Então, eu utilizo muito aqui o WhatsApp, é de graça e 99% dos brasileiros usam, tá? No WhatsApp, você tem os atendimentos que se transformam em venda, você tem como colocar no WhatsApp os seus produtos de quadros prontos no catálogo do WhatsApp, na versão business, tá? Você tem como gerar uma lista de transmissão, tá? Para que você periodicamente envie informativos, novidades, etc. E você tem como também gerar os próprios grupos, que podem ser grupos de compartilhamento de informação, que você deixa lá um link e as pessoas que se interessarem, elas entram e fazem parte do seu grupo. Tá? E isso funciona tanto para o WhatsApp quanto para o Telegram. Tá? Cada um também tem uma característica e uma abrangência, um alcance. Rede social. Eu tenho uma facilidade por conta de ser de uma rede franqueada. Então, eu recebo periodicamente peças para divulgação em rede social. Porém, são peças padrão. Então, eu tenho também que personalizar a minha vida. Então, eu crio as minhas peças para divulgar, para movimentar a rede social. Eu uso o aplicativo, o Canva, né? www.canva.com. É gratuito, você faz, é intuitivo, é uma maravilha. Tá? E aí, com as minhas peças prontas, eu programo os meus 30 dias de postagem, também de forma gratuita, pelo Later, www.later.com. Latergram, quem entrar deixa eu até olhar aqui exatamente qual é o site Later. Deixa eu olhar aqui. Later.com, exatamente. Que ele é gratuito e você tem até 30 postagens, tanto para Facebook quanto para Instagram, por mês. É mais do que suficiente. Rede social, WhatsApp, se tiver um site, tudo isso é fundamental, porque as vendas hoje, eu digo que mais da metade das minhas vendas, elas nascem das redes sociais. Seja Instagram, seja Facebook. E aí, quem trabalha com rede social, não sei se em algum momento você vai fazer uma live com especialistas, eles podem dar muitas dicas. Poxa, é bacana você mostrar produto novo, fazer uma live leilão, mostrar bastidor, colocar uma novidade, falar de data comemorativa. Tá? Então, assim, é um mundo de possibilidades, um mundo. E que a gente não pode se negar, a gente não pode parar no tempo e deixar de utilizar o que a tecnologia nos permite. Por exemplo, aí eu vou bater palma para a Hubert, tá? Mais uma vez, eu sou fã e sempre bato palma. A Hubert, quando lançou o portal de vendas, que o próprio cliente pode fazer a compra, isso facilitou muito a vida do cliente. Porque, às vezes, você tentava falar com um eventual representante, por uma série de razões, está na estrada, está em outra ligação, se não conseguia, você, às vezes, perdia o tempo de fazer um pedido. Aí, quando ele retornava a ligação, você já estava fazendo outra coisa. Com o site, não. A gente já ia lá, já lançava tudo e depois o representante ligava e confirmava: o seu pedido está lançado no site, é isso mesmo, quer colocar mais alguma coisa? E a coisa fluía. Então, assim, a Hubert foi literalmente pioneira. Sim. E fez com que a gente também enveredasse por esse caminho. Tá?
eu sempre gostei muito de tecnologia, então tudo que envolve tecnologia, para mim, tem um valor fantástico. Até aproveitando, Jorge, quem ainda não tem o cadastro na loja online, quer começar a usar, fazer o orçamento no conforto do seu lar, na hora que quiser, escreva para a gente, ou ligue, ou mande uma mensagem, que nós damos, inclusive, um treinamento para essa pessoa. Se ela tem qualquer dúvida, a gente ensina a usar, faz um treinamento, e aí ela pode fazer os seus próprios orçamentos, os seus pedidos, na hora que quiser e onde quiser. Então, é uma facilidade muito bacana. Fica o convite, tá, pessoal? Jorge, vamos lá. Seguindo, uma dúvida que a gente tem recebido com bastante recorrência é a respeito da impressão de imagens, tá? Para a gente montar os quadros, né? Como é que você lida com isso? Talvez por conta de ser franqueado tenha uma certa facilidade, mas as pessoas perguntam o seguinte: eu posso adquirir um banco de imagens ou eu devo fazer parceria com artistas locais? Que tipo de sugestão, acho que a gente pode dizer assim, você pode dar a essas pessoas? A gente recebeu muitas perguntas nesse sentido, tá? Certo, vamos lá. Eu mais uma vez vou falar em parceria, tá? Eu acho que assim, a gente vou falar do momento atual, a gente está vivendo um momento de crise, tá? E o momento de crise, fatalmente, algumas pessoas ficam pelo caminho e se abrem muitas oportunidades. Eu acho que todo mundo que conseguiu sobreviver a esse último ano e fração, tá? Hoje está enxergando muitas oportunidades que não enxergavam antes. E às vezes a gente não tem braço, às vezes a gente não tem recurso, às vezes a gente não tem condições de abraçar algo novo, seja uma impressão de imagens, seja a instalação de produtos. Então, mais uma vez, a gente vai buscar o quê? Parcerias. E parcerias diversas, tá? A gente pode ter a parceria com os artistas locais, sim. Só que aí, mais uma vez, eu vou voltar. Como é que você vai montar essa parceria? Eu acho que, principalmente com o coração, sem olhar como negócio, como cifrão. Você tem que chegar com esse parceiro, com esse artista local, digamos assim, bate um papo olho no olho e percebe se o seu coração está gritando para você fazer parceria com ele. Se ele comunga dos mesmos valores que você. Tá? Só para você ter ideia por que eu falo isso, eu vou falar dois exemplos. Um eu não vou citar o nome, óbvio, e o outro eu vou citar o nome. Eu tive uma parceria com um artista há uns 4 anos atrás, que eu comecei a fazer uma parceria, e ele começou a, digamos, criar uns conflitos comigo a ponto dele me ligar e me chamar de palhaço. Por uma coisa boba, besta, que na verdade não tinha razão nenhuma. Aí eu liguei para ele, eu digo, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a parceria que a gente tinha é melhor a gente terminar para que a gente não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. E aí a gente findou. E Elano, que a gente fez uma parceria muito bacana, tá? Que é um cara que comunga dos mesmos valores que a gente. Tá? E foi uma parceria que deu super certo e que foi bom tanto para ele quanto para a gente. Tá? Então, assim, escutem o coração de vocês antes de fechar qualquer parceria. Não olhem apenas o cifrão, porque às vezes o cifrão ele engana. É a ilusão do ouro. Né? Às vezes o ouro ilude, ele brilha e cega os seus olhos. Tá? E banco de imagens, tá? Quem tem condições de ter um acervo de arte, excelente. Quem tem condições de fazer uma parceria com artistas para disponibilizar, excelente. Se você não tem, tenha em mãos tudo que a tecnologia pode te oferecer. Poxa, faz um contrato com bancos de imagens já consolidados. Shutterstock, Deposit, iStock, Adobe Stock, que são 4 que são pagos, mas existem bancos de imagens gratuitos também. Unsplash, por exemplo. Tá? Então, existem várias possibilidades de você ofertar ao seu cliente oportunidade dele fazer tudo com você na loja. Aí ele definiu a imagem, fez a montagem, impressão. Você vai fazer aonde? Se você não tem como ter sua impressora, tá, na sua loja,
não tem porque é custo de impressora, de insumo, Uhum. de profissional para manusear. Faz uma parceria com um impressor na sua cidade, na sua região, tá? Todos vão sair ganhando. A roda gira para todo mundo. E aí você fortalece os laços, porque lá na frente, com certeza, quando ele precisar de algo, ele também vai buscar você. Parceria é isso, a coisa vai e volta. Então, o tempo inteiro eu sempre falo aqui muito em parceria, porque se a gente quer abraçar o mundo, a gente acaba não abraçando nada. E o mundo cai da mão da gente. Ótimo, Jorge. Então, tanto banco como obras genuínas, obras autorais com parceiros Uhum. são válidos. Tá. Tudo vai depender também da Sim, circunstância e do sim. tipo de negócio, mas as duas opções são importantes, na tua opinião, para que a Tu- molduraria prospere. Tudo depende da situação de cada um. Tudo é possível. Absolutamente tudo. Você fazer sozinho, como fazer em parceria. Agora depende das condições de cada um. Tá? Eu prefiro as parcerias. Jorge, de que forma as moldurarias elas podem ampliar as suas vendas também, a sua divulgação, a sua imagem propriamente dita, através de parcerias, então, com arquitetos, com designers, com profissionais da área de decoração? De que forma a gente consegue fazer esse tipo de abordagem? Como é que se trabalha com valores, com comissões? Poderia esclarecer um pouquinho e até nos auxiliar nesse sentido? Vamos lá. Mais uma vez a gente vai falar em parceria. Acho que parceria é uma coisa de ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. Tá? E mais uma vez eu vou riscar a história do cifrão pela frente. Tá? A palavra-chave também aí é confiança. Tem que existir uma relação de confiança entre o parceiro arquiteto, entre o parceiro artista, entre o parceiro designer com a loja de cada um de nós. Tá? O arquiteto ele tem que perceber que quando eu vou fazer uma produção, a quem que eu vou procurar? Lá, falar com o George. Se eu preciso restaurar uma imagem, vou falar com o George. Tá? O artista, poxa, onde é que eu vou expor minhas obras? E vou fazer eventualmente algum movimento, vou fazer um evento, tá? Uma vernissagem, alguma coisa assim. Vou fazer lá no Espaço George. Tá? Porque quando buscarem os minhas obras, vou emoldurar onde? Lá com o George. Tá? Se o cara quiser aqui uma obra exclusiva, George vai indicar quem? A mim. Tá? Então, a gente aqui, ao longo do tempo, construiu essa relação de confiança com cada um deles. Você falou em comissão. E, na verdade, cada mercado, ele meio que se regula. Tá? Existe aí uma discussão muito grande com relação à questão das RTs de arquitetos e designers, tá? Que é uma discussão delicada, que acho que não é nem válido a gente discutir aqui. Ela é muito delicada mesmo, onde cada ente aí do processo ele tem uma visão, tá? Mas todos os arquitetos e os designers com os quais a gente trabalha aqui, a nossa moeda principalmente a confiança, principalmente a parceria e principalmente a certeza que a gente não vai deixar eles na mão, tá? Em momento nenhum da vida deles. Que ótimo. Ô Jorge, mas como que eu posso, como que os nossos clientes que ainda não trabalham com essas parcerias, eles podem abordar esses profissionais? Como é que funciona esse mecanismo, sabe? Como é que eu inicio essa parceria de uma forma prática? Vamos lá. De forma prática, vou falar como é que eu fiz. Eu nunca fui do segmento de decoração, tá? Então eu tinha que desbravar o mercado. Então, a boa e velha, cara de pau. Tá? Então, assim, vamos imaginar um homem que está indo para uma festa e se interessa por uma mulher, ou vice-versa. Tá? Então, como é que eu vou conquistar aquela mulher? Vou me aproximar, vou conversar, tá? E vou dizer a ela que eu sou um bom partido. Uhum. Então, assim, a gente fez esse corpo a corpo, manteve contato com cada um deles, tá? Alguns ficaram com a gente, outros não ficaram, cada um por suas razões, tá? E hoje, diferente de 2013, é tudo muito mais fácil, muito mais fluido. Poxa, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem WhatsApp,
Então, assim, dá para você se comunicar, cada um, convida para a loja, vem tomar um café, Uhum. se coloca à disposição. Então, a gente fez muito isso. Então, eu digo para todos os arquitetos, todos os designers, eu digo, gente, quando vocês precisarem de quadro para produção, passa aqui na loja, faz igual ao supermercado. Mete a mão na prateleira, pega a lata de leite e leva. Exato, Tá? vale dar alguns quadros ou apresentar o próprio trabalho, presenteando com alguns quadros, isso tudo é válido no Tudo início. vale a pena se a aula Uhum, não é pequena. uhum. Qual é o cuidado que todo mundo tem que ter? Às vezes, algumas pessoas interpretam alguns gestos generosos nossos de forma negativa. Aí eu, sei lá, mando um quadro para João. Tem um João que vai agradecer, vai achar bacana. Mas tem um outro João que vai dizer, pô, você está querendo me comprar com um quadro, cara pálida? Uhum. Então, assim, eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Então, eu não comecei entregando nada para ninguém. Eu comecei convidando a nos conhecer, conversando e estabelecendo essa relação de confiança, tá? E literalmente foi telefone, WhatsApp e em eventos presenciais conversando, tá? Aí depois, óbvio, as relações foram se estreitando, porque a parceria é isso, é uma relação de confiança que é construída ao longo do tempo. É como um relacionamento, tá? Ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais firme e forte. E Tá? depois que esse relacionamento fica forte, esses profissionais, eles trazem mais clientes para a loja? Como é que funciona essa reciprocidade, Jorge? Vamos lá. Se um cliente final ele vem com um quadro, um cliente que vem através de um arquiteto vem com 10. Tá? Olha que Então, por dado aí, a interessante. gente sabe que quando vem com um profissional, a multiplicação dos trabalhos é bem expressiva. Tá? Alguns arquitetos a gente tem feito ao longo do tempo o quê? A gente disponibiliza também nosso espaço para que ele monte o ambiente. E aí a gente faz uma pequena recepção e divulga também o trabalho deles. É uma outra forma de reforçar também essa parceria. A gente fez isso aqui com Maine, com Fernanda Lima, com Gabriela Maltês, tá? Com Mônica. Então a gente fez com alguns profissionais que a gente fez nos últimos períodos e que foi um momento bacana para expor o trabalho delas, para divulgar o nosso espaço, mas principalmente reforçar relacionamento. Porque essas pessoas também com as quais a gente decide fazer esse tipo de coisa, quando ela traz os convidados, se você para olhar, são convidados que fazem parte do ciclo de amizade, do ciclo familiar. Então você mais uma vez reforça esse sentido de que aqui é uma grande casa, onde quem entra é sempre bem acolhido. E quando sai também com um sentimento de, poxa, que bacana, eu quero voltar lá. Que legal, Jorge. Então, trazendo sempre essa tua sensibilidade de nos alertar que é preciso enxergar além das cifras, né? Enxergar os Exatamente. corações também nessas parcerias. A gente está se encaminhando aqui para os últimos 10 minutos, Jorge. Passou rápido. Promoções. Eu tenho uma molduraria, eu quero ampliar as minhas vendas, o meu atendimento. É válido eu fazer promoções? De que forma eu posso trabalhar com as datas comemorativas? Vamos lá. Muita gente confunde promoção com desconto. E aí reside o grande erro de muita gente. Por quê? Às vezes você começa a banalizar a promoção. Como é que nós fazemos aqui e como é que eu vejo muitos colegas de segmento fazendo. Tá? A gente define um calendário de promoções, tá? Um calendário de datas comemorativas, onde essa promoção dessa data pode ser uma simples postagem homenageando, o envio de uma mensagem para aqueles clientes ou profissionais que a gente sabe que são, por exemplo, ciclistas. Acho que ontem foi o dia do ciclista, se não me engano. Tá? Aí a gente manda, pô, você que é ciclista, pá, vamos lá. O dia do atletismo, o dia do futebol. Aqui, no caso, a gente tem parceria com o Esporte Clube Bahia. Então, tudo que é vinculado ao futebol, a gente sempre coloca o próprio Bahia como homenageado, sempre posta alguma coisa. E também tem os momentos de desconto. Eu já fiz aqui o mês do aniversariante. Então, no meu cadastro, e aí mais uma vez a importância de você ter
um sistema organizado, tá? Uhum. E eu falo para as meninas aqui, meu cadastro é o meu tesouro. Então eu tenho que estar com o meu cadastro completo para que, através dele, eu consiga direcionar algumas ações. Então, mês do aniversariante, eu pegava para aquela turma, mandava, você tem um voucher para esse mês. Já fiz a semana na época, né? Semana do Romero Brito, semana do Canvas, semana da camisa emoldurada. Então, para essas ações específicas com um determinado percentual de desconto. Sim, porque desconto também é uma forma de promover Uhum. e alavancar vendas. Então, tudo vai depender muito também de qual é o perfil do público que vai à sua loja. Eu tenho um público sensível a promoções, que não necessariamente se fala de desconto. Então, eles precisam se sentir abraçados, lembrados naqueles momentos que lhes são mais caros. Então é o que eu faço aqui. Tá? Ótimo. Jorge, tem uma pergunta que chegou aqui. Você acha que o vidro antirreflexo precisa ser usado em todas as composições? Nananina não. Inclusive eu tenho uma discussão aqui muito grande com relação a isso. Primeiro, o vidro antirreflexo, obviamente ele é mais caro do que o vidro comum. Tá? E aí você já tem em alguns momentos esse bloqueio de alguns clientes que é mais caro, vou ficar com vidro comum. Outras pessoas gostam de sentir, de ver o brilho do vidro comum. Uhum. E em algumas montagens, principalmente, por exemplo, montagens como essa aqui, que o objeto está ao fundo, eu não posso colocar o vidro comum, o vidro antirreflexo, porque o vidro antirreflexo ele é fosco. Então você perde a visibilidade se o objeto está no fundo. Então, tudo vai depender de qual obra que você vai fazer, de qual é o perfil do cliente que você vai ter, tá? Para você escolher qual é a melhor definição digamos assim, do vidro e do combo como um todo, tá? Eu fico brincando que o quadro é como se fosse um prato de restaurante. Então, o cara vai pedir um filé parmegiana, mas ele pediu filé parmegiana sem queijo. Ele tem que vir sem queijo. Se o filé vier perfeitamente lindo, gostoso, cheiroso, maravilhoso, mas com queijo, tá tudo errado. Então, também vai se aplicar ao vidro de reflexo. Se a gente colocar o vidro de reflexo em tudo, em algum momento a gente vai errar, tá? Tem que ter essa sensibilidade na hora da venda. Ótimo. Jorge, eu acho que eu vou partir então para a última pergunta. Nós vivemos um momento de pandemia, de muitas dificuldades, desafios, e ainda estamos vivendo, né? É um pesadelo que parece difícil ter fim. Tivemos perdas materiais, tivemos perdas humanas, cada um de nós, eu tenho certeza absoluta, perdeu um ente querido. E no meio disso tudo, o nosso segmento, ele aparentemente, ao que tudo indica, se fortaleceu em vendas, em novos investimentos, novos empreendedores. O que você falaria como proprietário de uma molduraria sobre o que aconteceu com o perfil do cliente durante a pandemia e após a pandemia? Que tipo de comportamento o cliente de quadros está tendo e no qual é preciso que todos nós prestamos atenção, principalmente quem é proprietário de uma molduraria, para esse novo comportamento pós-pandemia? O que você nos deixa de principal lição que você tenha aprendido até agora? Vamos lá, eu vou dividir pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Pré-pandemia, você tinha os clientes a maioria dos clientes queriam fazer tudo de forma presencial, tá? Durante a pandemia, todo mundo, assim como qualquer um de nós, ficou meio paralisado, tá? Ninguém queria sair porque não era uma coisa incerta e começou a ser necessário a gente trabalhar cada vez mais com o online, tá? Com as vendas através de meios de digitais, tá? Mídia social, Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí vai, tá? E isso se complementou também no pós-pandemia, se manteve, tá? Então, a gente não pode abrir mão do offline, tá? Da venda presencial, mas a gente tem que cada vez mais oferecer facilidades para o nosso cliente de forma online, tá? Porque ele agora está cada vez menos tempo
Essa é a verdade. Por mais que esteja em casa, é interessante que a pessoa está em casa, em home office, está com menos tempo que quando trabalhava no escritório. Uhum. Tá? As pessoas ainda estão com receio de estar em todos os lugares, então a gente tem que facilitar tudo para que ele faça de forma online, via WhatsApp, via videoconferência, fazer as composições e mandar para eles, tá? Utilizar as tecnologias que a gente tem disponíveis, tá? Eu uso muito aqui, muito, tudo que, uma coisa simples que às vezes a pessoa pergunta para mim, como é que você fez isso? Fiz no PowerPoint, Uhum. fiz num determinado simulador, usei o Photoshop e mandei para a pessoa. Não preciso ter AutoCAD, não preciso ter nada. Às vezes eu faço num papel, tiro foto e mando, tá? E a pessoa do outro lado lá interpreta. Outra coisa que é fundamental também, ter a percepção da outra pessoa. Onde é que eu quero chegar com isso? Essa semana eu estava conversando com as meninas que nessa comunicação via WhatsApp, muitas vezes a gente tem que ter mais cuidado ainda em como a gente vai passar a mensagem. Porque normalmente, quando a pessoa do outro lado não entende, é porque nós não fomos capazes de nos fazer entender. E, como o nosso público é um público maduro, tem uma grande parte desse público que não está acostumada a se comunicar de forma instantânea, digamos assim. Precisaria do presencial. Então, a gente tem que ter mais paciência, mais calma, mais sensibilidade e investir mais tempo para que essa pessoa tenha certeza de que fazendo esse relacionamento online vai ser exatamente igual como se ela tivesse presencialmente offline, tá? Então, todas as facilidades da tecnologia a gente tem que oferecer. A entrega é uma outra possibilidade também para que a pessoa Uhum. não necessariamente precise vir, tá? Que a gente poderia resumir em complementar a experiência da pessoa da loja de forma offline, de forma presencial, Uhum. com a excelente experiência online, tá? Fazendo com que, mesmo com que as pessoas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia consigam se sentir confortáveis quando a gente faz todo esse processo com troca de imagem via WhatsApp, até a definição desse quadro, dessa composição, e até o próprio pagamento. Que aí também reside outra dificuldade. As pessoas não necessariamente estão confortáveis em fazer um pagamento via online. Tá? Ah, esse link é seguro? Hoje tem o Pix, Uhum. tudo bem. Mas aquela turma que quer dividir em 500 mil vezes, ó, toma um link. Ah, não, eu não quero clicar nesse link, tem vírus. Então vamos fazer a venda digitada. Ah, mas eu não confio, dar meus números. Então, às vezes, eu dou uma fugidinha, passo lá na casa do cliente, passo no cartão. Ou seja, tudo que a gente puder facilitar, Facilitar. a gente tem que fazer. Tá? E aí a gente volta, aquele sentimento genuíno de fazer mais do que a pessoa está pedindo. Às vezes eu ofereço fazer algo para a pessoa olha para mim e diz assim, poxa, mas você faz isso? Eu digo, faço. Uhum. Tá? Agora, do mesmo jeito que eu digo que eu posso fazer, eu também tenho que saber dizer o não na hora que eu não posso fazer. Tá? Perfeito. Porque a gente tem que ser franco com o nosso Verdadeiro. cliente. Tá? Que nem tudo é possível. Tá? Ótimo. Tivemos uma participação ilustre há pouco do Juan Carlos, que é o proprietário da Wivans, que participou da nossa Opa! última live, fez uma pergunta para ti, Jorge, se você vende mais quadros prontos ou os personalizados, os sob encomenda, no teu caso. Eu vou dizer que 99% dos meus quadros são customizados, são personalizados. É muito difícil você ter quadros iguais, porque eu não vendo por atacado, tá? Uhum, Então a uhum, pessoa chega aqui, uma pessoa vai chegar com esse celular para emoldurar e outra pessoa vai com esse celular. É um celular, mas tem uhum. dimensões diferentes, tá? E cada um vai querer uma montagem diferente. Então, no meu caso, é sempre personalizado, tá? Que É muito ótimo. difícil. Eu tenho no meu percentual de vendas o quadro pronto representa pouco, mas é muito importante por conta de ser uma vitrine. Ai, Jorge, estou vendo aqui, temos que terminar, mas tem bastante coisa ainda. Ó, prometo que a última pergunta, então, para a gente finalizar. Um pouquinho sobre tendências, vamos finalizar mesmo, tá? O que você observa que pode significar, ser um sinal para outros clientes de tendência de molduras, de imagens, de tipo de quadro,
que sugestão, né? Que linha você pode dar para todos nós aqui? Vamos lá. Bem rapidinho. Mais uma vez, ele vai ser diferente para cada um, tá? Tá. Então, a gente só consegue ter noção das tendências se a gente medir o que acontece na loja da gente. Então, senão a gente vai acabar sendo encantado pelo canto dos pássaros do vizinho. Tá? No meu caso, eu tenho tido cada vez mais venda online, ou seja, força que eu tenha um relacionamento online cada vez mais forte, mais ativo e mais ágil. Tá? Então, agilidade é importante. As pessoas querem agilidade. Prazo, as pessoas estão cada vez mais querendo um prazo mais curto de entrega. Okay. Qualidade, facilidade de instalação. Cada vez mais estão pedindo instalação. Então, meu parceiro está feliz da vida, porque toda hora eu indico. Tá? Imagens. Cada vez mais as pessoas estão fugindo um pouco daquelas obras anteriores de gravuras, etc., para buscar uma imagem que fale algo que toque o coração dela. Tá? Vou utilizar palavras de minha cunhada. Quando eu olho uma foto, ela tem que conversar comigo, falar alguma coisa. Tá? Uhum. Então, a pessoa vem aqui e ela quer escolher a imagem dela. Ela não quer pegar uma imagem que esteja aqui no meu balcão. Então, a gente vai no nosso acervo de imagens. Tá? Se ela não encontra, a gente vai para os bancos de imagens. Tá? Se ela não encontra, a gente vai nos artistas parceiros, se ele tem. Então, as pessoas querem cada vez mais uma coisa personalizada que seja a cara dela. Falando de moldura, eu tive movimentos de molduras mais trabalhadas, mas hoje, cada vez mais, eles estão voltando para as molduras retas, caixas, uma coisa mais minimalista mesmo. Tá? Então, só para você ter ideia aqui, daqueles meus 60 modelos, eles são basicamente caixa e lisa reta. Tá? Então, digamos que são as tendências que eu tenho tido aqui. Perfeito. As composições em díptico, tríptico voltaram mais fortes agora também, pelo menos no nosso caso. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso que eu tenho enxergado aqui. Agora, cada um tem uma realidade. E não adianta nada fazer como eu fazia na época da Ambev, quando a gente ficava perguntando pro pessoal o que é que ele achava. O que é que você acha? Aí a pessoa fazia assim: deixa eu ver para onde o vento está indo. Não. Você tem que medir. O que não é medido, você não gerencia. E se você não gerencia, você não sabe para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, meu amigo, você vai quebrar a cara em algum lugar. Então, gerencie o seu negócio, saiba o que está acontecendo no seu negócio, tá? Porque só você sabendo o que está acontecendo, você vai conseguir enxergar um pouco do que pode vir pela frente. Perfeito. Jorge, de coração, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi extremamente enriquecedora, tanto do ponto de vista de informações, quanto de riqueza moral, né? Que você nos passou aqui. Eu acho que uma lição de vida, de generosidade, de humanidade, porque você nos trouxe um pouco de sentimento, né? De sentimento de amor, de acolhida, virtudes que muitas vezes não são colocadas como primordiais, mas que são primordiais, que valem muito mais às vezes do que um sistema, do que uma vitrine bonita, do que uma loja gigante, do que um mostruário com 1000 molduras. Eu acho que você nos deixou aqui a grande lição da riqueza do atendimento, do colhimento, do calor humano. E isso não tem preço, Jorge. Eu acho que foi uma noite assim que nós somos contemplados com a sua presença, tá? Eu que agradeço. Eu vou te dar o espaço para dizer uma boa noite para as pessoas, mas antes disso, eu aviso a todos que essa live vai ficar salva, tanto no nosso Instagram como no YouTube. A gente também tá salvando lá uma playlist com as lives. Então, nos sigam nas redes sociais. A gente tem TikTok, a gente tem Telegram. Nós estamos em todas as redes, tá? No LinkedIn, no Facebook. Então, por favor, curtam esse material, consumam esse conteúdo que é muito rico. E, mais uma vez, Jorge, obrigada. Abre espaço para a sua despedida, então. Eu vou agradecer a você e ao Júlio, que são pessoas maravilhosas, que, como a gente conversou ao longo da live aqui, tudo começou com uma relação comercial e que se transformou numa grande parceria, e vocês
enquanto o Hubert são grandes parceiros e você e Júlio, para mim, hoje são grandes amigos, tá? De coração mesmo. E quero agradecer às pessoas queridas que participaram aí da live. Né? Em especial, a dona Maria Anitta aí que apareceu, a minha esposinha linda, meu pai, minha mãe, meu irmão, Gabi, reverendo, meu querido amigo reverendo, que é também nosso querido representante, o melhor das galáxias. Aproveitar, Tá? né, Jorge, deixar um grande abraço para todos os clientes, os fornecedores, para quem ainda não é cliente, mas está namorando, né? Venham para o nosso time, nós vamos receber vocês com muito amor e carinho. A filosofia da Hubert é essa mesmo, né? A essência são as pessoas, é o acolhimento, é o atendimento carinhoso, nós somos uma família. Então, gente, boa noite de coração, muito obrigada a todos. Não esqueçam de curtir as nossas redes e compartilhar o nosso conteúdo, porque a gente faz realmente de coração para vocês. Exatamente. Tá bom? Vanessa, muito obrigado. Obrigada. Manda um abraço em todos Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.